fosse mais agudo, fosse mais grave, mas todo mundo está participando desse coral. A gente chegou hoje à tarde de Maceió. Salve, Senhor, com paz do Senhor, amém? Silêncio. Vocês estão bem? Hoje nós vamos aprender, com a lição de hoje, como é importante estar na casa do Senhor, que é o melhor lugar onde nós podemos estar. E vamos aprender também que temos que se esforçar para estar na casa do Senhor. O nosso versículo do dia, ele se encontra no livro de Lucas, capítulo 2, versículo 52, que diz assim: E crescia Jesus em sabedoria e em estatura e em graça para com todos os homens. Nós vamos falar hoje de alguém muito especial, de Jesus, que já foi criança assim como vocês. E a Bíblia diz que ele crescia em sabedoria e em estatura e em graça para com Deus e os homens. Vamos todos juntos falar o versículo? 1, 2, 3 e já. E a Jesus em sabedoria e em estatura e em graça para com Deus e os homens. Jesus já foi criança, assim como eu já fui, e como vocês são também, que ainda são criança, né? E Jesus também viveu um tempo aqui na Terra. Teve uma mamãe, que o nome dela é Maria, muito bem. Também teve um papai, que o nome dele é como? José. E quando Jesus viveu aqui na Terra, ele nos deixou um grande exemplo. Jesus nos deixou um grande exemplo. E um dos exemplos que vamos aprender hoje é que o melhor lugar onde nós podemos estar é na casa de Deus, na casa do Senhor, Pai Celestial. E onde é a casa de Deus? Na terra, onde é a casa de Deus? Na igreja. E esse é o melhor lugar onde nós podemos estar. E nós também temos que se esforçar para estar na casa do Senhor. Para que quando nós estivermos na casa do Senhor, nós temos que se esforçar para aprender a palavra do Senhor, que Ele nos ensina através da sua palavra. E como é que nós devemos agir na casa do Senhor? Fazendo silêncio, prestando atenção, ouvindo em silêncio o que o pastor está nos ensinando. O Senhor nos ensina, pastor, o que os irmãos estão nos ensinando quando lê a palavra do Senhor. E o Senhor nos ensina também através dos irmãos, para que nós podemos aprender. E quando aprender, nós devemos colocar em prática aquilo que o Senhor nos ensinou e obedecer ao Senhor. E Jesus era criança como vocês, mas Jesus era obediente aos seus pais. Como era o nome dos pais de Jesus? Maria e José. E todos os anos eles tinham o costume de ir para a cidade de Jerusalém comemorar a festa da Páscoa. Eles iam comemorar em Jerusalém. E era onde que eles iam comemorar? Em Jerusalém. E Jesus ia com seus pais e alguns familiares. E quando eles estavam lá comemorando a festa da Páscoa, após alguns dias, os seus pais retornaram para Nazaré, para a casa deles. E quando eles iam no caminho, perceberam que Jesus não estava com eles. E agora? Eles perceberam que Jesus não estava com eles. Vocês sabem o que foi que eles fizeram? O que foi? Muito bem, eles começaram a procurar Jesus ali no caminho onde eles estavam indo, voltando para a sua casa. Mas Jesus não estava ali. Eles perguntaram para os familiares que estavam ali com eles, porque eles tinham o costume de andar em grupos. E procuraram muito, mas Jesus não estava ali com eles. Então eles resolveram voltar para onde eles estavam. Eles estavam aonde? Em Jerusalém. E eles voltaram para Jerusalém para procurar quem? Jesus. Quando eles voltaram, eles procuraram durante 3 dias. Durante quantos dias eles procuraram Jesus? E quem era que estava procurando Jesus? Maria e José. E Maria e José eram o que de Jesus? Os pais de Jesus. E
E eles procuraram quantos dias? 3 dias, até encontrarem Jesus. E sabem onde Jesus estava? Estava no templo com alguns doutores da lei. Muito bem, Vitória. Jesus estava no templo com alguns doutores da lei. E esses doutores ficaram admirados como uma criança tão pequena como Jesus conhecia tanto a palavra de Deus e prestava atenção nos ensinamentos. Jesus era uma criança muito obediente. E Jesus também prestava atenção nos ensinamentos. Jesus crescia em graça e em sabedoria para com Deus e para com a terra. Os doutores da lei ficaram admirados com Jesus. E quando os seus pais encontraram Jesus, que ele estava onde? No templo. Maria, sua mãe, falou: Jesus, meu filho, como é que você faz uma coisa dessa? Nós estávamos preocupados com você. Quem era que estava preocupado com Jesus? E Jesus logo respondeu para eles que não era para eles estar preocupados com ele, porque ele estava na casa do Pai Celestial, que era o Pai eterno, o Pai do céu, que era o Pai de Jesus. Mas Jesus, logo após que falou isso, obedeceu os seus pais e foram com eles para a cidade de Nazaré, junto para as suas casas. Porque Jesus sabia que para agradar o Pai Celestial, que está no céu, que é o Pai de Jesus, também tinha que obedecer os pais terrenos aqui na terra. Então Jesus logo obedeceu a eles e voltou para a sua casa com seus pais. Então nós também aprendemos que para agradar o Pai Celestial que está no céu, nós temos que obedecer os nossos pais aqui na terra. E vocês têm sido obedientes aos seus pais aqui na terra? Jesus quer que nós sejamos obedientes. E o nosso Pai Celestial também quer que nós sejamos obedientes. Obedientes a Ele. E se nós formos obedientes a Ele, nós também estaremos obedecendo aos nossos pais. Obedecemos nossos pais. Quando o papai e a mamãe disser que não pode fazer algo, nós temos que obedecer e fazer como Ele está dizendo. Porque Ele sabe o que é melhor para nós. E Ele só quer o nosso bem. E Ele nos ensina com sabedoria que nós não devemos fazer algo. E se Ele disser que nós não devemos, nós temos que obedecer. Mesmo que nós não gostemos do que Ele está dizendo para a gente fazer. Mas mesmo sem gostar, nós temos que obedecer. Jesus obedeceu os seus pais aqui na terra. E nós também temos que sermos obedientes. Nós também temos que ser obedientes, fazendo o que a palavra do Senhor nos ensina. Não somente quando nós estivermos na igreja, mas em qualquer outro lugar que nós estivermos, nós temos que obedecer ao Papai do Céu e fazer aquilo que o Senhor nos manda. Nós temos que obedecer obediente em casa, ser obediente na igreja, ter respeito, reverência. Nós também temos que sermos obedientes, fazer a vontade do Senhor quando nós estivermos na escola. Nós temos que fazer a diferença em todos os lugares onde nós estivermos, como o Senhor Jesus nos ensinou, que mesmo ele sendo criança, ele já era obediente e crescia em sabedoria e em graça diante de Deus, para com Deus e para com os homens. E nós também temos que crescermos em sabedoria e em graça para com Deus e diante dos homens, como Jesus nos ensinou com o seu exemplo. E nós também temos que se esforçarmos para estar na casa do Senhor. Como é que nós se esforçamos para estar na casa do Senhor? Mesmo sem vontade, nós temos que vir para a casa de Deus. Porque quando nós vamos para a casa do Senhor, nós sabemos qual a vontade do Senhor na nossa vida. Jesus disse que Jesus estava no templo quando seus pais estavam procurando por ele. E ele estava aprendendo do Senhor e obedecendo ao Senhor. Mas logo obedeceu aos seus pais também. Nós também temos que fazer o mesmo como Jesus nos ensinou com o seu exemplo. E qual foi o exemplo que nós aprendemos hoje? Que a casa do Senhor é o melhor lugar onde nós podemos estar. E também temos que se esforçar para estar onde? Na casa do Senhor. Amém? Vamos para as perguntas? Primeira pergunta. Quando
quantos dias os pais de Jesus procuraram por ele? E quando ele vem morar em mim, ele está morado em mim, é porque ele já entrou, Quantos dias já é? já trabalhou na minha vida. Ela tá botando certo. Tá certo. É 3. Eles É iam 3, assim é 3. comemorar a festa da Páscoa onde? Eu recebendo o Espírito Santo, eu recebo o batismo. E Ninguém fala, meninas. Vitória, como era o nome dos pais de a Jesus? salvação, a cura e o recebimento do Espírito Santo. Onde Jesus estava quando os pais dele encontraram ele? Alcançar o terceiro patamar. É por isso que, às vezes, eu falo que eu não serviria a Jesus Aonde? para fora aqui na terra. Por quê? Porque Jesus Jesus ia fazer com os pais dele em Jerusalém. Os outros deuses não prometeram vida eterna para ninguém. Só existe um que prometeu vida eterna. Esse é. Tá certo, Thaís. Com quem Jesus estava quando ele aceita no Jesus templo quando os pais deles como encontraram Salvador. ele. Quando eu digo vida eterna com Deus. O crente só recebe vida eterna com Jesus quando ele aceita Jesus como Salvador. O crente só tem essa garantia porque três homens, mas ele quem é eles são? curado das suas mazelas. O crente só tem essa garantia porque ele recebe o símbolo do revestimento do Espírito Santo através da Quem eram confissão esses em homens? Cristo como Salvador. E agora, quando o crente está preparado nesse processo, ele agora está pronto para dizer: É, Vitória, não pode. Glória, vem, Senhor Jesus. Deixa eu ver outra. É impressionante como a gente anda por aí com os carros todos arrebentados, simples, é impressionante. De onde Jesus era. Isso é irracional. E depois da festa, eles voltaram para sua casa. Nós temos uma convicção absoluta. Eu só morro no dia certo.